Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de Física da disciplina Física Geral 3. Os resultados do experimento de Ørsted, descritos em nossa última videoaula, foram apresentados em 1820 numa reunião da Academia de Ciências da França. O jovem físico André-Marie Ampère assistiu à apresentação e, imediatamente após, deu início a uma série de experiências belíssimas que serviram como base para a formulação de uma importante teoria. Na aula de hoje, vamos usar a teoria de Ampère para calcular o campo magnético total associado a qualquer distribuição de correntes elétricas. Os experimentos de Ampère demonstraram que as linhas de campo magnético são necessariamente fechadas. Logo, a circulação do vetor campo magnético ao longo de uma linha fechada é necessariamente diferente de zero. Só recapitulando, o conceito de circulação de um vetor é dado a partir de uma integral de caminho fechado do produto escalar daquele vetor em relação a um certo caminho. Então, no caso, na expressão em tela, nós estamos com a circulação do vetor campo magnético a partir da integral de caminho fechado do produto escalar de B com ds. A circulação do vetor campo magnético, então, ela pode ser negativa ou positiva conforme a orientação que se dê no elemento de linha ds. Para uma curva fechada qualquer, com a orientação definida na forma indicada em tela, então a circulação do vetor, ela necessariamente tem que ser positiva. A expressão em tela é chamada de força magnetomotriz. Resulta das experiências de Ampère que esta circulação é proporcional à intensidade da corrente total e envolvida que atravessa a curva C. Mas atenção, isso só vale para correntes estacionárias. Nesse sentido, nós temos então a integral de caminho fechado do produto escalar de B ds é igual a constante K vezes I envolvido. Nesta equação, a constante de proporcionalidade K é igual à permeabilidade magnética no meio. No caso do vácuo, essa permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 a menos 7 Newton por ampere quadrado. Deste modo, nós temos que a integral de caminho fechado de B escalar ds é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Este resultado é conhecido como lei de Ampère. Na lei de Ampère, C é uma curva fechada arbitrária, conhecida como curva amperiana. Para compreender melhor o significado do produto escalar dos vetores B e ds e sua integral, tomemos como exemplo o caso em tela. Aqui temos a seção reta de 3 fios longos perpendiculares ao plano da tela, percorridos por correntes I1, I2 e I3. Uma curva amperiana arbitrária traçada no plano da tela envolve duas das correntes, mas não a terceira. O sentido anti-horário indicado na curva amperiana mostra o sentido arbitrariamente escolhido para realizar a integração. Para aplicar a lei de Ampère, devemos dividir mentalmente esta curva amperiana em elementos de comprimento ds que são tangentes à curva e apontam no sentido da integração. Suponha que, no local do elemento ds, o campo magnético total devido às correntes nos 3 fios seja o vetor B, e ele está no mesmo plano da amperiana. O produto B escalar ds do lado esquerdo da lei de Ampère é igual a B cosseno de θ ds e pode ser interpretado como o produto de um comprimento elementar ds da amperiana pela componente do campo magnético tangente à amperiana no ponto onde se encontra o comprimento elementar. E, portanto, a integral pode ser interpretada como a soma desse produto para toda a amperiana. Para executar a integração, nós não precisamos conhecer o sentido do campo magnético em todos os pontos da amperiana.
nós supomos arbitrariamente que o sentido do vetor B coincide com o sentido da integração, como na imagem em tela. E usamos a seguinte regra da mão direita para atribuir um sinal positivo ou negativo para as correntes, que contribuem para a corrente total envolvida pela amperiana e envolvida. Tomando o sentido de integração como sendo anti-horário, a corrente total envolvida pela amperiana, ou seja, I subíndice envolvido, passa a ser igual. Olha, olhando aqui no desenho, a corrente 1 está subindo, pela regra da mão direita, ela assumiu um valor positivo, mais I1. A corrente I2 está descendo, atravessando o plano para baixo, então ela assumiu um valor negativo, menos I2. Lembrando ainda que a corrente I3 não foi contabilizada, pois está fora da amperiana. Assim, de acordo com a lei de Ampère, então, nós temos a integral de caminho fechado de P cosseno de θ ds passa a ser igual a μ0, a corrente envolvida, que passa a ser, então, mais I1 menos I2. Neste ponto, você deve estar se perguntando: como é possível excluir a corrente I3 do lado direito da lei de Ampère, já que ela contribui para o módulo de B do campo magnético do lado esquerdo da equação? A resposta é que as contribuições da corrente I3 para o campo magnético se cancelam quando a integração é realizada para uma curva fechada, o que não acontece no caso das correntes que estão no interior da amperiana. É importante destacar que não podemos usar esta equação para obter o módulo de B neste momento, porque não dispomos de informações a respeito da simetria do problema suficientes para simplificar e resolver a integral. Entretanto, nós conhecemos com certeza o resultado da integração, que é μ0 vezes I1 menos I2. O valor obtido a partir das correntes envolvidas pela amperiana. Vamos agora aplicar a lei de Ampère a duas situações nas quais a simetria permite resolver a integral e calcular o campo magnético. No primeiro caso, como ilustrado na imagem em tela, nós temos um fio longo, retilíneo, percorrido por uma corrente I, dirigido para fora do plano da tela. A simetria do problema garante que o campo magnético B produzido pela corrente tem o mesmo módulo em todos os pontos situados a uma distância r do fio, ou seja, possui simetria cilíndrica em relação ao fio. Podemos tirar partido da simetria para simplificar a integral que aparece na lei de Ampère. Para isso, envolvemos o fio em uma amperiana circular, concêntrica e de raio R minúsculo, como está ilustrado aqui na telinha, pessoal. O campo magnético B, ou seja, o vetor B neste ponto, tem o mesmo módulo em todos os pontos da amperiana. Vamos realizar a integração no sentido anti-horário. Assim, o vetor ds tem o sentido indicado na tela. Podemos simplificar a expressão B cosseno de θ, observando que tanto o vetor B quanto o vetor ds são tangentes à mediana em todos os pontos da curva. Assim, B e ds são paralelos. Nesse caso, em todos os pontos, o ângulo entre os vetores B e ds é 0 graus. Logo, essa integração assume o seguinte formato, então. A integral de caminho fechado de B cosseno de 0 graus ds é igual a μ0 vezes I envolvido. Pelo que nós acabamos de colocar, como B é constante em todos os pontos da amperiana, ele vai sair de dentro do símbolo de integração. Aí ficamos, então, com B, a integral de caminho fechado, na integral de ds, que é igual a μ0 vezes I envolvido. Ok? Bom, aí nós vamos lembrar o seguinte. Essa integral de caminho fechado nada mais é do que o comprimento de um perímetro de raio R minúsculo. Então, com isso, o resultado dessa integral passa a ser 2π vezes R. Assim, ficamos com B, que multiplica 2πr, que é o resultado da integral de caminho fechado, que eu acabei de mencionar,
que é igual a μ0 vezes I envolvido. Aí, com isso, nós temos que o campo magnético é calculado da seguinte forma: B, que é igual a μ0 vezes a corrente envolvida pela amperiana, sobre 2πr. Olha que bacana, pessoal. Este resultado é idêntico ao obtido de forma muito mais trabalhosa via equação de Biot-Savart. Vamos ao segundo caso. Utilizando a lei de Ampère para calcular o campo magnético criado no interior do nosso fio. A figura em tela mostra a seção transversal deste nosso fio, longo, retilíneo e de raio R. Então, R grande agora é o raio total da seção transversal. Tá? E ele é percorrido pela mesma corrente uniforme I do problema anterior, dirigida para fora da tela. Como a distribuição de corrente ao longo da seção reta do fio é uniforme, o vetor campo magnético produzido por essa corrente tem simetria cilíndrica. Assim, para determinar o campo magnético em pontos situados no interior do fio, nós podemos novamente utilizar uma amperiana de raio R, só que R minúsculo agora, como indicado na imagem em tela, em que R minúsculo é menor ou igual que R maiúsculo. Levando em consideração que, mais uma vez, o vetor B é tangente à curva, o lado esquerdo da lei de Biot-Savart pode ser escrito da seguinte maneira. Veja bem, B é constante em todos os pontos da amperiana, mais uma vez, então ele sai para fora do símbolo de integração. Então, fica B, a integral de caminho fechado. Mais uma vez, percebam que os vetores B e ds ao longo da amperiana são paralelos. Então, mais uma vez, nós temos o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. Então, fica a integral de ds, que é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Tá? Muito bem. Mais uma vez, percebam que a integral de caminho fechado aqui é o perímetro da nossa amperiana, que é 2π vezes R, onde R é o raio da amperiana. Então, nós ficamos com B, que multiplica 2πr, que é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Para calcular o lado direito da lei de Ampère, devemos observar que, como a distribuição de corrente é uniforme, a corrente envolvida pela amperiana é proporcional à área envolvida pela curva. Ou seja, a corrente envolvida pela amperiana é diretamente proporcional a esta área que está aqui. Então, vamos fazer uma regra de 3 muito simples. Então, a corrente envolvida pela amperiana está pela área englobada pela curva amperiana, que no caso é π vezes r pequeno ao quadrado, da mesma maneira que a corrente total transportada pelo fio está pela área da seção transversal total do fio, que é expresso na forma de π vezes r grande ao quadrado, ok? Vamos multiplicar isso aqui cruzado, ficando com corrente envolvida vezes πr maiúsculo ao quadrado é igual a corrente total que multiplica π vezes r minúsculo ao quadrado. Então, daqui nós temos que o valor da corrente envolvida é igual a I, que multiplica π vezes r ao quadrado sobre π vezes r grande ao quadrado. Usando a regra da mão direita, vemos que o sinal da corrente envolvida é positivo e, portanto, de acordo com a lei de Ampère, então ficamos com B, que multiplica 2πr, é igual a μ0 vezes a corrente envolvida, que é positiva, que nós acabamos de calcular, como sendo I, π vezes r minúsculo ao quadrado sobre π vezes r maiúsculo ao quadrado. É claro que algumas simplificações aqui são possíveis de serem realizadas, né? Então, por exemplo, vamos simplificar o π, tá? Podemos simplificar o r do lado esquerdo da equação com um dos r's da potência do lado direito e vamos reescrever a nossa equação da seguinte maneira. Então, ficamos com b, que é igual a μ0 vezes I sobre 2π r maiúsculo ao quadrado, que multiplica
R. Olha lá, pessoal. Assim, no interior do fio, o módulo do vetor campo magnético é diretamente proporcional ao raio da curva amperiana. Percebam que o valor do campo magnético é zero no centro do fio e percebam que o valor do campo magnético é máximo na superfície em que R é igual a R. Observe ainda que esse resultado converge para o resultado do primeiro caso, que nós acabamos de calcular, exatamente no ponto em que R minúsculo é igual a R grande, ou seja, as expressões para o campo magnético do lado de fora e do lado de dentro do fio fornecem o mesmo valor para o ponto situado na superfície do fio. Bacana esse resultado, né? Antes de nós encerrarmos o capítulo 29, eu gostaria de trabalhar com vocês outra aplicação de extrema importância da lei de Ampère. Ela diz respeito ao cálculo do campo magnético produzido pela corrente em uma bobina helicoidal formada por espiras circulares muito próximas. Uma bobina desse tipo é chamada de solenoide e ela está ilustrada aqui na tela. Eu gostaria de mostrar para vocês que nós estamos utilizando esta anotação que está aqui na tela para expressar o sentido da corrente elétrica. Então veja, aqui nós temos uma bolinha com um xizinho indicando que a corrente elétrica está entrando no plano por esse sentido, ok? E aqui nós temos uma bolinha com um pontinho dentro indicando que a corrente está saindo do plano. Tá bem? Vamos supor que o comprimento do solenoide é muito maior que o diâmetro. Na imagem em tela, vemos um trecho do solenoide esticado. O campo magnético do solenoide é a soma vetorial dos campos produzidos pelas espiras. No caso dos pontos próximos, o fio se comporta magneticamente quase como um fio retilíneo, e as linhas de campo magnético são quase circulares e concêntricas, como vocês estão vendo aqui. Tá vendo, pessoal? Olha, aqui, aqui, aqui e aqui. Como ilustrado aqui na tela, o campo tende a se cancelar entre as espiras vizinhas. Olha aqui, pessoal. A imagem mostra também que em pontos no interior do solenoide e razoavelmente afastado do fio, o campo magnético, o vetor campo magnético, é aproximadamente paralelo ao eixo central. Além disso, observe que nessa região central do solenoide, as linhas de campo magnético naturalmente se somam, se fortalecendo, criando uma região de grande intensidade. No caso limite de um solenoide ideal, que é infinitamente longo e formado por espiras muito próximas de um fio de seção reta quadrada, o campo no interior do solenoide é uniforme e paralelo ao eixo central. Além disso, eu quero chamar a sua atenção para estes pontos que estão aqui e aqui, tá? Que são pontos acima do solenoide, do lado de fora do solenoide. Tá? É o caso desse ponto P aqui na tela. Então, nessa situação, o campo magnético criado pela parte superior da espira, aqui representado por essa pontinha, aponta para a esquerda e tende a se cancelar com o campo criado em P pela parte inferior das espiras, aqui representado por esse xizinho, que aponta para a direita e não está desenhado na tela. Tá? Então, com isso, o campo magnético do lado de fora do solenoide tende a zero, ou seja, para pontos do lado de fora, as linhas de campo magnético tendem a se cancelar, criando uma região com campo magnético praticamente nulo, e do lado de dentro do solenoide, o campo magnético tende a se somar, criando um campo magnético intenso e fortalecido. A orientação do campo magnético no interior do solenoide é dado pela regra da mão direita, como aqui ilustrado nesse desenho, turminha. Segurando o solenoide com a mão direita, com os dedos apontando no sentido da corrente elétrica, o polegar estendido mostra a orientação do campo magnético. Vamos agora aplicar a lei de Ampère ao solenoide ideal da imagem em tela, em que o campo magnético B é uniforme do lado de dentro do solenoide, como vocês estão vendo aqui, e zero do lado de fora, como dá para ver na imagem também. Tá bom? Veja, nós vamos explorar ao máximo a simetria do problema. E essa simetria aqui, ela vai sugerir que a gente utilize uma curva amperiana que não é circular, como nós fizemos nos casos anteriores. Tá?
a simetria do problema vai indicar para a gente que a melhor curva amperiana que a gente vai poder adotar é uma curva amperiana retangular, cujas arestas são A, B, C e D, como ilustrado. Observe que essa distância entre A e B, ou C e D, é H, tá bom? Então, com isso, nós podemos reescrever a lei de Ampère na seguinte maneira. Então, veja bem, a lei de Ampère diz que a integral de caminho fechado do produto escalado B escalar ds é igual a μ0 vezes a corrente elétrica que está englobada. Tá? Então, essa integral do produto escalar de B escalar ds, essa integral de caminho fechado, então, ela naturalmente nessa simetria vai se abrir em 4 integrais. A primeira integral do produto escalar de B ds entre o segmento A e B. A segunda integral do produto escalar do segmento de B até C. A terceira integral do produto escalar de B ds do segmento de C a D. E, por último, a integral do produto escalar de B ds entre o segmento de A até D. A soma dessas 4 integrais tem que ser igual a μ0 vezes a corrente elétrica envolvida. Note, na primeira integral, no segmento A e B, percebam que o nosso elemento de caminho ds está nessa região. O vetor campo magnético aponta para a direita. Então percebam que tanto o vetor B quanto o vetor ds eles são paralelos. Ok? Então, naturalmente, B é constante, sai para fora da integral, aí você vai ter a integral apenas de ds. A integral de ds vai dar esse comprimento de A até B, mas o comprimento de A até B é h. Então, essa primeira integral é simplesmente B vezes h. Vamos para a segunda integral. Na segunda integral, o elemento ds, veja bem, um pouco dele está do lado de dentro do solenoide, um pouco dele está do lado de fora, onde o campo magnético é zero. Tá? Então é natural que essa parte que está do lado de fora dê zero. Tá bom? Agora a parte que está do lado de dentro, percebam que o vetor campo magnético aponta para a direita e o vetor ds aponta para cima. O ângulo deles é 90 graus. Tá bom? E o cosseno de 90 é zero. Então a segunda integral dá zero. A terceira integral, do segmento de C até D, percebam, do lado de fora, nós não temos campo magnético. O campo magnético é praticamente zero. Então, embora o elemento diferencial ds aponte para a esquerda, o campo magnético é nulo. Então, 0 vezes ds dá zero. Então, o resultado da terceira integral também dá zero. Aí a última integral. Essa parte do segmento de D até A, que está do lado de fora, naturalmente dá zero, como nós colocamos aqui do lado simétrico. Tá? Essa parte que está do lado de dentro, percebam, o elemento diferencial de comprimento ds está apontando para baixo, o campo magnético aponta para a direita, o ângulo entre B e ds é 90, fazendo com que essa quarta integral também dê zero. Então, com isso, o resultado da integral do lado direito da lei de Ampère é simplesmente B vezes H, que vai ser igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Neste ponto, eu gostaria de destacar a vocês uma informação importante. Esse comprimento H que nós utilizamos há pouco para representar o comprimento do segmento A e B, ou C e D, é uma distância arbitrária. Por que essa distância arbitrária é importante? Veja, a corrente total I envolvida pela amperiana não é exatamente igual ao valor da corrente I que passa por cada uma das espiras do solenoide. Por quê? Porque as espiras estão passando por dentro da amperiana mais de uma vez. Sendo assim, vai ser importante a gente criar um parâmetro que eu vou chamar pela letra N. E esse parâmetro, na verdade, é como se fosse uma densidade de espiras, né? Então, é o número de espiras por unidade de comprimento do solenoide. Sendo assim, pessoal, olha só que coisa interessante. A corrente, então, envolvida pela amperiana, nada mais é, então, do que o número de espiras que foram englobadas pela amperiana multiplicado pela corrente que passa por cada espira. Tá? Mas acontece que esse número total de espiras que foi englobada pela amperiana nada mais é do que porque é essa densidade de espiras N multiplicado por esse segmento arbitrário H.
Com isso, nós podemos reescrever a lei de Ampère da seguinte maneira: B vezes H é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Mas a corrente envolvida é N vezes H vezes I. Simplificamos esse comprimento arbitrário e daqui nós temos que o campo magnético criado no interior do solenoide é μ0 vezes N vezes I. Então, esse aqui é o campo magnético criado no interior de um solenoide e calculado de forma muito mais simples do que se a gente fosse tentar utilizar a lei de Biot-Savart para calcular. Tudo bem? E aí, com isso, nós encerramos o capítulo 29, amigos. Um abraço.